Senhor presidente veneziano, senhoras senadores, senhores senadores, mais uma vez eu volto ao tema porque é pertinente. Teleguiada por seus financiadores do primeiro mundo, uma série de ONGs que operam livremente no Brasil, inclusive se confundem com determinados órgãos governamentais, costumam bloquear, se não sabotar, qualquer exploração de nossas riquezas, em especial na nossa Amazônia. Operam, como é mais do que sabido, com a lógica de que somos obrigados a preservar intactos como santuários nossas áreas originais para proteger o futuro do planeta. Essa é a tecla única das COPs das Nações Unidas, que vão para a sua 28ª edição este ano, e já tem a 30ª marcada para Belém, em nossa Amazônia. Também é mais sabido do que essas COPs são prolíficas em termos de citarem boas intenções, ainda que nem sempre baseados em bases sólidas e nunca apresentam resultados concretos. Isso se deve ao fato de que os grandes defensores de medidas de preservação, em geral, sinônimas de combate às emissões de gases que aumentam a poluição e o carbono na atmosfera, são os países ricos. E eles, até hoje, nunca se dispuseram a qualquer medida compensatória de peso. Não é nada de mais lembrar, e a gente fala isso constantemente, que são eles, por meio de fundos, em geral, ligados a grandes fortunas, os grandes financiadores das ONGs que atuam por aqui no Brasil, em particular na Amazônia. E é aí que percebemos toda a sua hipocrisia que tenho mostrado sempre que ocupo aqui a tribuna do Senado Federal. Depois de não ter conseguido chegar a um consenso sobre a redução progressiva dos combustíveis fósseis no mês passado, acaba de ser revelado que o G20, o grupo dos maiores, os 20 países mais ricos do planeta, despejou 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em subsídios aos combustíveis. O petróleo do Amapá não pode ser explorado, o potássio da Amazônia não pode ser explorado, mas os 20 países mais ricos aportam 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em subsídio aos combustíveis fósseis no ano passado. No mês passado, teve lugar na Índia uma reunião crucial do G20, na qual se esperava que as nações mais ricas do mundo debatessem planos de descarbonização para o futuro próximo. Na realidade, foram gastos 4 dias deliberando semântica e justamente como costuma ocorrer nessas COPs. Não se chegou a nenhum consenso sobre a redução progressiva dos combustíveis fósseis. E outros pontos de discórdia, sem resolução, incluíram a triplificação das energias renováveis e a mobilização de financiamento regular para os países em desenvolvimento, nós. A razão deste impasse ficou clara poucas semanas depois. Os últimos relatórios do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável apontam que o G20 despejou níveis recorde de financiamento público em projetos de combustíveis fósseis só no ano passado. Vou repetir aqui, pelas contas do Instituto, 1,4 trilhões de dólares foram aplicados nisso. Olhem só, dos quais 1 trilhão de dólares em subsídios, 322 bilhões de dólares em investimentos de empresas estatais e 50 bilhões de dólares em empréstimos de instituições financeiras públicas, subsídios para financiar exatamente, senadora Damares, exatamente o que eles nos condenam a não fazer, explorar nossos recursos naturais. E tudo isso ocorre 14 anos depois de os países do G20 terem se comprometido a eliminar gradualmente os subsídios. Há 20 anos atrás eles prometeram eliminar, pelo contrário, estão aumentando. E alguns brasileiros, alguns mal brasileiros, batem palma para isso e fingem não enxergar. Enquanto isso, a Inglaterra promete 100 milhões de dólares ao presidente Lula para o Fundo Amazônia. E, na verdade, até agora, senador Girão, nem um centavo. As empresas e até as nações proprietárias de combustíveis fósseis
conseguirem lucros recordes exatamente no momento em que nos aproximamos do ponto de aquecimento, segundo eles, que eu não acredito nessa balela, de 1,5 graus centígrado na atmosfera. Eles dizem que quando atingir isso, o planeta vai acabar. Por isso, senador Malta, que eu vou pelo Nepé, minha terra que é bem longe, eu acho que isso não chega lá. O fim do mundo não vai me alcançar, no interior do Amazonas. O subsídio aos combustíveis fósseis aumentaram 475% desde 2010. Pregam um discurso, vêm aqui em COPs, nos impõem o dever de casa, nos dão lições para a gente fazer em casa e vão embora, poluir o planeta. É assim que agem e continuam agindo. É incompreensível que tanto a pandemia como a invasão da Ucrânia tenham levado os governos, em especial os europeus, caso da Alemanha e muitos outros, a intervir nos custos dos combustíveis e a limitar as cotas de energia, mas tem de haver um fim à vista. Todas essas conferências internacionais costumam concluir que o subsídio da energia deve ser utilizado para proteger as nações mais vulneráveis. E as mais vulneráveis aqui são a Alemanha, Inglaterra, França, Noruega, coitadas, sempre precisando que nós, brasileiros, nos empenhemos na tarefa de salvar o planeta. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, Leonardo DiCaprio e tantos defensores leigos da preservação ambiental estão de olho no Brasil. Julgam-se até grandes conhecedores da Amazônia, embora mal tenham pernoitado por lá. Acontece que os gases de efeito estufa produzidos pelos brasileiros constituem uma pequena fração dos emitidos pelos países em que moram, trabalham, recebem e gastam essas celebridades. Nós aqui protegemos o meio ambiente. Dou exemplo do Amazonas. Nós, no Amazonas, protegemos 97% da nossa floresta. Mas o nosso povo, 56%, vive abaixo da linha da pobreza. E 52% estão devendo, são inadimplentes. O mesmo países que financiam as ONGs já exploram o petróleo na margem equatorial, próximo às costas lá do nosso querido Amapá. A Guiana explora o seu petróleo do jeito que quer e como quer. Tentam, porém, alegar que essa exploração pelo Brasil, e bota Greenpeace nisso, bota WWF nisso, bota os artistas nisso, em conluio com os órgãos governamentais daqui. Não podemos tocar no petróleo da Foz do Amazonas, que da Foz mesmo fica a 500 quilômetros de distância. E eles tentam alegar sempre que essa exploração traria imensos riscos ambientais, ameaçando os rios amazônicos. Embora a prospecção prevista, repito, fique aberto a mais de 500 quilômetros da Foz do Amazonas. O cinismo de todo esse processo é mais do que explícito, é revoltante. Por isso, mais uma vez, ocupa a tribuna para tratar de um tema que é pertinente. E aviso, não será a última vez. Bote aí 3 anos e meio, ocupando sempre essa tribuna para falar da hipocrisia dessa gente. Uma hipocrisia que nos irrita a todos os brasileiros que se sentem brasileiros. Por isso que a gente está dizendo lá na CPI das ONGs. Não é questão de Bolsonaro, Lula, esquerda, direita. É uma nação que se quer soberana versus brasileiros que querem seguir colonizados. Embora seja um neocolonialismo na base do dinheiro. Quem dá dinheiro dita as normas. E essas ONGs, quem financia as ONGs, estão ditando as normas. E essas normas só nos prejudicam, nos atrasam e nos impedem. E dou em homenagem a Eduardo Braga aqui, falo do potássio de Autazes, no Amazonas. Estamos impedidos de fazer, porque espalharam índios naquela área e estão pedindo demarcação. Por pedir demarcação, já estão agindo como tal, não permitindo a exploração do potássio, que entraria e supriria o mercado brasileiro em 25% e daria uma grande arrancada no Amazonas, principalmente. São hipócritas que nos querem dar lições e não têm morais para isso. Por isso, mais uma vez, você brasileiro, você brasileira, não aceite a pecha de vilão. Nesse filme, nós somos os mocinhos. Agora, os mocinhos que eles querem considerar otários. Por isso, sempre que for preciso, e sempre será preciso, estarei aqui nessa tribuna a falar de hipocrisia. Eu ouço a senadora Damares e encerro o meu discurso, presidente. Senador.